A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos para entender um pouco a palavra do Senhor. Eu tenho ouvido algumas pregações e algumas delas, todas elas no caso, me chamou muita atenção. E eu quero deixar aqui essa palavra que está em João, no capítulo 1, que diz: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Amém? Agora nós vamos lá em Êxodo, no capítulo 24, no verso 8, que diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Deus chama Moisés e fala com Moisés que fizesse um tabernáculo, uma tenda, para ele habitar no meio do povo. Deus, sendo superior, Deus sendo Deus, ele escolhe um homem para falar, para mandar a mensagem para o povo. Mas Deus sente o desejo no coração de habitar entre o seu povo. Deus sente o desejo de estar no meio do povo. Porque mandar por mandar é muito fácil. Mas quando você manda e você está no meio da situação, no meio da peleja, no meio das necessidades, você se sente muito mais útil. E Deus, olhando dessa forma, Deus fala com Moisés: me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Nessas 12 tribos, Deus queria habitar no meio desse povo. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão, dizendo que nele, na descendência dele, seria abençoada todas as famílias na terra. E lá a gente observa que lá em João, no capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos que entender que Deus, na sua grandeza, na sua magnitude, na sua beleza, Ele quer estar entre o seu povo. Deus envia, Deus se faz carne. O Verbo se fez carne. Deus se faz carne. Deus, na sua plenitude, na sua grandeza, criando todo o universo, criando todas as coisas, Deus sente no momento, naquele momento, Ele sente o desejo de estar no meio do povo. E como Ele havia feito a promessa lá atrás a Abraão, de ser todo o povo da terra ser abençoado na descendência dele, o que Deus faz? Deus havia preparado um tabernáculo, mandado Moisés preparar, fazer um tabernáculo para ele habitar no meio do povo da tribo de Israel, das 12 tribos de Israel, porque ali ficava mais próximo, ficava mais fácil de sentir a necessidade do povo, ficava mais... Hoje você ora ao Senhor Jesus Cristo e Ele intercede por você no trono celestial. Deus, Ele agora envia, Ele se faz carne, envia
o seu filho, faz nascer o seu filho de uma mulher para habitar entre nós, se faz carne. Passa por todos os processos de aprendizagem, nasce como criança, cresce como criança, e a criança crescia com sabedoria. Ele aprendeu a ser humano, ele aprendeu a ser homem, ele aprendeu a que a vida dele como ser humano tinha que ser como ser humano. Porque na antiguidade, na criação do universo, quando Deus cria o homem, cria Adão e Eva se perde. E o inimigo acusa ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus, de que é muito fácil ser Deus e criar e mandar. Então, ele envia Jesus Cristo, nasce como filho de uma mulher, para provar que ele, passando por todas as etapas do ser humano, que nasce, passa pela gestação, nasce, cresce, passa pelo todo o processo que nós passamos. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, Jesus foi batizado, Jesus, ao ser crucificado, sentiu a dor. E agora imagina todos aqueles homens parados diante do Senhor e vendo ser elevado aos céus. Que maravilha! Você saber que o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, estava entre nós, está entre nós, na verdade. Ele não nos abandonou, ele diz que habitarei convosco até o final dos séculos. Para todos os séculos estarei convosco. Darei a vós toda a ajuda que vocês quiserem. Basta você pedir ao Senhor e Ele vos dará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier a mim, de forma alguma, será lançado fora. Eu sou a água, eu sou a rocha, eu sou a porta. Jesus, ele faz uma metáfora explicando como ele é na nossa vida. Ele é o caminho, você entra por um caminho e se você não quiser se perder, você segue o caminho e vai adiante no caminho e você não anda nem para um lado nem para o outro e você vai chegar ao seu objetivo. Jesus, ele é assim. Jesus, ele te dá a água da vida. De dentro de vós fluirá um rio de águas vivas que jorrará para toda a eternidade. Que mistério é esse? Que mistério desse homem, desse Deus maravilhoso? Deus é Deus no corpo de um ser humano, de Jesus, e ele diz que o fardo dele é leve e suave. Vós estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Nós temos que lembrar que o Senhor é conosco, que o Senhor habitou entre nós, foi crucificado, morto, sepultado, reviveu e foi elevado aos céus, para que nós tivéssemos a vida eterna. Para todo aquele que crer e for batizado, terá a vida eterna. E o que é a vida eterna? Nós observamos que Jesus, passar pelo processo de nascimento, ele herda aquele corpo, aquela matéria. E agora, ele é Jesus, o homem, o filho daquela mulher. E por toda a eternidade, ele será sempre Jesus, com as marcas da ferida na mão, com as marcas da lança do seu lado direito, com as marcas do sofrimento
causado pelo ser humano, e nós temos que aprender a glorificar, a exaltar, porque ele disse que todas as vezes que nós necessitarmos dele, basta pedir, basta bater, bata e a porta se abrirá. Peça e receberá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. O Pai habita nele. Ele habita no Pai. E ele diz, aquele que crê em mim, eu e o Pai habitaremos nele. E faremos nele morada. É maravilhoso saber que Deus paira sobre as águas, no seu Espírito. Naquele dia, lá em Gênesis, no capítulo 1, o Espírito de Deus para sobre as águas e ele diz, haja luz e houve luz. Todas as coisas foram criadas através da sua palavra, do seu desejo do coração. Deus sentiu o desejo no coração e disse, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E agora, Deus diz para o Filho e para o Espírito Santo, agora desçamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança do Senhor. Mas ser a imagem para ser semelhante ao Senhor, o cristão, ele deve ser igual ao Senhor Jesus Cristo. E como ser igual ao Senhor Jesus apenas na imagem? Não, a imagem, ser semelhante. Ser semelhante é fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fazia e fez e faz. Porque Ele é o princípio e é o fim. Ele é o alfa e o ômega. E Ele voltará, como diz lá em Gênesis, no capítulo 22, em Apocalipse, no capítulo 22, ele diz, eis que cedo venho, e está comigo a coroa da vida, para dar a cada um, segundo as obras, as suas obras. Então, amados irmãos, ficarão de fora aqueles que não creem, ficarão de fora. Apocalipse capítulo 22, verso 15 em diante, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Esses ficarão de fora, não herdarão o reino da glória. O Senhor tem dito que Ele fará um novo céu e uma nova terra, e nós habitaremos nesse novo céu e nessa nova terra. O entendimento da chamada do Senhor, nós temos que ter essa chamada, temos que ter entendimento sobre essa chamada, porque não basta só ser chamado, tem que praticar as mesmas obras, porque quando eu pratico as mesmas obras do Senhor, eu estou sendo semelhante ao meu Deus. Deus, ao construir o povo de Abraão, Ele habita no meio desse povo, nas 12 tribos. E agora Jesus vem, nasce de Maria, uma mulher virtuosa, uma mulher capaz, uma mulher semelhante ao Espírito do Senhor. E agora ela tem o privilégio de ser a mãe do nosso Salvador. E o nosso Salvador vive. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amados irmãos, temos que entender que o Senhor, Ele passou por esse processo todo e a vida inteira, toda a vida eterna, Ele será o mesmo Jesus, no mesmo corpo, com as mesmas feridas.
E nós temos que entender que Ele veio para nos salvar. E quando nós entendemos isto, nós somos imagem